Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Alexandre. Bem-vindo à primeira aula da disciplina Matemática Elementar e Discreta. Esse é o vídeo 1, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no conteúdo dessa aula. Como é a nossa primeira aula, vamos fazer uma discussão rapidamente por que estudar matemática elementar e matemática discreta. Vamos falar sobre conjuntos e funções, definição, classificação e operações com conjuntos. Depois vamos trabalhar os conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Primeira mensagem da aula, pessoal, ler livros, tá? Coloquei lá o livro para vocês, só lembrando que aqui é um resumo do livro. Então, no decorrer da aula, eu vou mostrando para vocês, na medida do possível, aqui, como que isso está no livro, ok? Bom, pessoal, por que estudar esta disciplina, né? O nome da disciplina é Matemática Elementar e Discreta. Bom, elementar, que é matemática básica, né? É aquela que vai dar o início, o start aí do nosso estudo, né? Matemática propriamente ali do ensino fundamental, ensino médio e mais algumas coisas, tá bom? Matemática discreta já tem uma definição formal, tá? É o estudo de estruturas matemáticas que são fundamentalmente discreta ao invés de contínua. Então, falar que uma grandeza é discreta é o contrário, é o antônimo, né, de falar que ela é contínua, tá bom? Então, alguns pontos importantes. Ela é importante para você desenvolver o pensamento lógico, né? Também para trabalhar a notação matemática e a utilidade de abstrações matemáticas. Isso tudo a gente vai estudar aqui nessa disciplina. Ela vai te dar essa base aí para você seguir no curso, tá bom, pessoal? Aqui para a gente discutir um pouco essa diferença, né, entre grandezas contínuas e discretas. E aí você vai entender a diferença dessa disciplina para as outras. Então, nesse primeiro gráfico aqui, pessoal, nós temos aqui um gráfico de uma função contínua. Podemos dizer que essa é uma grandeza contínua. Por exemplo, o tempo. Tá? Faz sentido eu falar, né, 2,1 segundos, 2,12 segundos e daí por diante. Entre 1 segundo e 2 segundos, eu tenho infinitas possibilidades aí, tá? Vou usar já exemplo da própria disciplina. Até os números nós sabemos que funciona assim, né? Quando nós estamos estudando entre o número 1 da reta real, né? Você já estudou isso no ensino médio, e o número 2, nós sabemos que existem infinitos números aí, né? 1,1, só exemplos. 1,01, 1,58, 1,9, 1,99 e daí por diante. Observa que eu não consigo colocar todos os casos, são infinitos casos. E quando usamos um gráfico para representar essas grandezas contínuas, o gráfico são retas, né, ou curvas aonde nós não tiramos o lápis. Em contraposição, ao contrário disso, nós temos aqui o exemplo, tá, de uma grandeza discreta. Olha só, são pontos, né? E isso que é a diferença. Então, contínuo, discreto, pontos. Tá bom? E na computação nós trabalhamos bastante com isso, tá bom? Dentro da computação as grandezas são discretas. Durante o curso isso vai ficando mais claro para vocês, tá bom? Dentro das disciplinas, né, no decorrer do curso, onde nós usaremos, né, a matemática discreta. Então, na aritmética básica de computadores, como dito, né, tudo que trabalha em computação, se você fizer uma soma, uma multiplicação, você vai estar trabalhando com uma grandeza discreta, ao contrário do que a gente faz, né, na matemática abstrata, tá, pessoal? Na geometria, por exemplo, nós usamos lá um triângulo. Vamos pegar um exemplo bem bobinho para a gente pensar aqui, ó. Um triângulo, nós sabemos aqui que as medidas dos lados pode ter quaisquer tamanho, né? Então, nós falamos que é uma disciplina contínua, né? Algébrica e contínua, tá bom? Aí, voltando aqui, vamos usar matemática elementar na estrutura de dados, teoria dos gráficos, inteligência artificial, teoria da computação, cálculo numérico, computação gráfica e outras, tá? Só para fazer um paralelo, tá, pessoal? Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, né, a reta real do número 1 ao 10, vamos supor aqui, no mundo real, na matemática, né, que nós estudamos no ensino médio, por exemplo, associada à geometria, nós podemos ter qualquer número aqui no meio, tá? Quando a gente vai para computação aqui, isso já não é verdade, viu?
Eu não posso representar todos os números que eu tenho aqui na computação. Quando eu vou fazer isso na computação, eu tenho alguns números aqui representados por pontos. Aí é óbvio, não vou entrar nisso agora, mas depende da capacidade, da configuração do seu computador, da sua máquina, tá bom? Mas, por exemplo, aqui, se eu pegar aqui um número aqui, 1,4, eu vou ter que achar um desses pontos aqui, vai significar esse 1,4 na máquina aqui. E ele pode ser um número aproximado, não necessariamente o próprio 1,4, ok? Mas isso é conteúdo de outras disciplinas, vocês vão aprender durante o curso, ok? Vamos para o nosso primeiro conteúdo, né? Conjunto. Conceito de conjunto é fundamental, porque praticamente todos os conceitos em computação e os correspondentes resultados são baseados na teoria dos conjuntos, tá? Ou construções sobre conjuntos, tá? Então, conjunto é uma estrutura que agrupa objetos. Nós já temos noção disso, na verdade, lá do ensino fundamental, do ensino médio, tá bom? E ele constitui uma base para construir estruturas mais complexas, tá bom? Então, deixa eu uma definição formal agora aqui, pessoal. Vamos lá. Então, um conjunto é uma coleção de objetos distintos. Objetos que fazem parte do conjunto são chamados de elementos. Então, já estamos vendo aqui a definição, tá? E a simbologia, né? Então, nós temos aqui o exemplo embaixo, aqui, ó, o conjunto A. Primeira coisa, a notação chaves. Então, todo conjunto é representado por chaves. E aqui dentro nós temos os elementos. Nesse caso aqui, o conjunto de números 1, 3, 5, 7. 1 é um elemento, 3 é outro elemento, o 7 é outro elemento, tá? Um conjunto com 4 elementos aqui. E a ordem não importa. Então, esse A aqui eu poderia reescrevê-lo e ele seria o mesmo conjunto, por exemplo, se eu colocasse assim, ó, né? É o mesmo conjunto, ou seja, a ordem que eu disponho os elementos não me importa, ok? E aqui está o exemplo que eu acabei de falar para vocês. Deixei aqui um slide, né, para a gente bater mais um papo em relação a isso. Por que estudar a teoria dos conjuntos, né? Primeira coisa, pessoal, que eu tenho que lembrar aqui, que nós já estudamos isso aqui, tá? No ensino médio. Então, é praticamente uma revisão, tá? E outra coisa, existem diversos conteúdos, se vocês olharem o plano dessa disciplina, que está relacionado com o conjunto. Então, ele é a base para esses conteúdos aqui, ó, ou conceitos, funções, tá? Que é um dos conteúdos mais importantes dentro da matemática, que trabalha a noção básica de conjunto, né? Para você definir função, você tem que saber isso, tá bom? De relação também, ou relações, mesma coisa, né? A gente vai ver que funções e relações estão interligadas. Depois, estruturas algébricas, a gente vai falar lá na frente, ok? Então, é fundamental para você chegar nesses conteúdos, você tem que ter a base, tá? É um pré-requisito. No mundo real, pessoal, a teoria dos conjuntos te ajuda muito você ter um pensamento abstrato, né? Ok? Isso aqui talvez seja o mais difícil aí que o pessoal estuda matemática, principalmente no ensino fundamental, ensino médio, né? Eles querem aquela aplicação imediata, direta, numérica, e nem sempre esse é o objetivo. Às vezes o objetivo da disciplina é exatamente desenvolver um raciocínio abstrato, você começar a pensar mais, ok? Especificamente na computação, pessoal, nós vamos trabalhar com um conjunto que só tem dois valores, ó, 0 e 1, ok? Então, imaginamos aqui, né? Eu tenho um conjunto com dois valores, nós queremos tirar várias propriedades, né? Vários resultados desse conjunto com apenas dois valores. E é nessa disciplina que a gente vai ver isso daí, tá? Quais são as operações que eu posso fazer, tá? Por exemplo, só para lembrar, nós já vimos isso, é praticamente uma revisão, mas nós sabemos que nós temos, né, a união de conjuntos, só para a gente entender alguma coisa aqui, e a interseção, tá? Aqui na computação, só para vocês verem que é importante, já que é uma revisão, eu vou fazer o uso de um conceito que nós já temos lá do ensino médio. Nós vamos transformar isso aqui em um operador e esse aqui em outro operador da computação. Então, que é chamado, né, o OU e o I, tá bom? Ou I, ok? E aqui você vai fazer essas operações dentro desse conjunto aqui, tá bom? Mais para frente um pouquinho a gente vai falar mais especificamente isso aqui. A única coisa que eu quero falar é que a teoria de conjuntos é importantíssimo para você conseguir entender o pensamento lógico, a lógica de computadores, tá bom? Por enquanto é isso. Depois a gente vai melhorando um pouco esses conceitos aqui. E por último, é óbvio que a teoria de conjuntos te ajuda a resolver problemas práticos também. A gente vai ver na aula de hoje alguns probleminhas aí, obviamente,
tá? Que a gente vai usar a teoria de conjuntos também, tá? Então a gente pode usar aqui para resolver problemas práticos. Vamos aqui, ok? Bom, pessoal, só para fechar essa parte de teoria aqui, só lembrar que quando nós temos um problema aqui, a sua solução depende do nosso conhecimento prévio, claro, né? Então, ao longo da história, os conjuntos, a teoria foi se fundamentando, né? Se desenvolvendo a partir de problemas práticos, tá? Então, o problema, por exemplo, né? Os primeiros problemas era só de contagem, então tínhamos lá os números naturais, tá? A partir do momento que começou o comércio, né, a expansão de territórios, tá? Então surgiu a necessidade aí, ó, vamos colocar aqui com comércio, de alguns números um pouco diferentes dos naturais. E aí surgiu os números inteiros, porque você podia criar números negativos. E aí os gregos ainda, os antigos, estudando alguns triângulos lá, eles perceberam algumas propriedades que intrigavam, né? E surgiu um outro conjunto aqui, por exemplo, dos números irracionais, tá bom? Então, a teoria foi se desenvolvendo ao longo aí da história da humanidade, ok? Ao contrário de que muitos alunos às vezes acham, né? Vê o matemático, sentou e criou isso tudo do nada. Não, tá? Está sempre relacionado com algum problema prático, ok? Bom, dentro da teoria dos conjuntos, o que nós estudaremos, pessoal? Nós vamos falar aqui da relação de pertinência, tá? Relação de inclusão, união de conjuntos, interseção de conjuntos e diferença de conjuntos. Só para finalizar o vídeo e não ficar muito grande, pessoal, vou abrir aqui rapidamente o livro, só para vocês não esquecerem uma coisa, né? Eu já falei lá no começo dessa aula, mas vou repetir. É uma revisão, pessoal. Não dá para fazer tudo aqui, senão o vídeo fica muito extenso, ok? E aí a aula fica também chata. Vamos dar uma olhada aqui no livro rapidamente, que eu coloquei para vocês lá, já está lá no AVA. E aí vocês vão dar uma olhada nesse livro aqui, ó. Nessas páginas aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho, tá? Então é o primeiro capítulo do livro. E aí, obviamente, você vai tirar um tempo para ler isso aqui, ó. Noções de conjuntos. Então, página 9 a página 16. Vamos lá rapidinho, só para a gente dar uma olhadinha por cima aqui, né? Obviamente não vou ler. Então tá aqui, ó. Tudo bem detalhado, tá bom? Pode olhar que algumas coisas são prints desse próprio livro aqui, como deve ser. E aí eu preciso que vocês leiam isso daqui, tá bom? Então vou encerrar esse vídeo aqui e aí vou colocar o próximo vídeo na continuação aqui. Vou repartir aí em alguns vídeos de no máximo 15 minutos, ok? Então até o próximo vídeo, pessoal.